O tema de hoje não pode ser diferente, tem a ver com o futuro do trabalho e eu vou falar sobre o e-book gratuito que você pode solicitar, baixar, né, gratuitamente uma cópia para você ler, né? Quem mexeu são várias considerações, é uma tese praticamente finalizada a respeito do futuro do trabalho, e dentro desse esboço de conteúdo eu trago o que a gente chama de um foresight, ou seja, a gente traz uma prospectiva, ou seja, a gente olha para o futuro e tenta ver quais são os possíveis cenários, as coisas acontecendo como elas vêm. Provavelmente nós vamos chegar a qual destino. Eu até brinco, eu falo que a vocação do futurista que eu abracei, né, vem lá aos meus 9 anos, 10 anos de idade. Eu estava andando numa travessa de uma rua aqui em São Paulo, que se chama Lacerda Franco, que é uma rua, assim, uma avenidona bastante íngreme, né? Uma descida. E eu estava chegando em direção à esquina quando eu vi aquelas bicicletas, sabe, o triciclo de padeiro, né? 2 rodas na frente, o baú e uma roda atrás, né? Então é um triciclo, e o piloto desse triciclo, ele estava descendo a toda sem as mãos. E o que aconteceu? Quando eu vi, eu logo fiz uma profecia, já revelando aquele meu dom, aquele meu dote para o futurismo, ou para ser um futurista. Esse cara vai levar um tombo com esse triciclo. O pensamento foi muito rápido na minha cabeça, porque foi só eu ver, eu já concluí e eu ouvi aquele estrondo. Como eu estava ainda na travessa, não tinha chegado na esquina, só depois que eu caminhei mais alguns passos que eu pude ver o desastre que era, que se tornou aquele triciclo com roda toda torta. Coitado, mas graças a Deus ele não se machucou tanto. Foi muito mais susto. O que eu brinco com essa ilustração do tombo do padeiro é que algumas coisas a gente usa, né, fatos efetivos do presente para a gente poder dar uma olhada no futuro e entender para onde nós vamos chegar. E não tem como deixarmos de nos atentar para as mudanças que a inteligência artificial, que o poder computacional, que a capacidade na manufatura, no desenvolvimento, nos processos que utilizam uma capacidade computacional cada vez crescente, vai diminuir a dependência da mão de obra como conhecemos. Por isso, quando a gente começa a falar sobre futuro do trabalho, a gente consegue chegar a um veredito no sentido de dizer que, o emprego como conhecemos já era. E isso vai ter efeito tanto na busca de trabalho, na busca de um emprego, na recolocação, na questão da dispensa, na questão da sua atividade. Por isso que é importante a disrupção de carreira. A disrupção de carreira é um olhar agudo frente a um
presente e futuro, que está se transformando, que está realizando uma mudança muito grande. Temos um paradigma de transformação, ou seja, essa mudança do que é o emprego para ser o que é o trabalho, realmente vai afetar a todos nós. Então eu quero mostrar um quadro que a gente tem aqui no nosso texto do e-book, esse quadro que a gente chama no crescimento das perspectivas das mudanças, a gente chama dos passos da transformação. Então, são 4 mudanças que a gente identifica. E o que tem debaixo dessa evolução, debaixo desse progresso? Tem uma mudança incremental e muitos de nós reagimos ou consideramos isso como um momento de negação. Essa mudança é muito pequena, essa mudança não vai me alcançar, eu estou muito longe do que é esse incêndio, do que é esse fogo. Me permita, vou usar uma ilustração de crise, porque há uma perspectiva, há uma possibilidade, há um risco grande de uma crise enorme, fazendo um paralelo com o incêndio que alcançou a ilha de Maui. Ou seja, quando o incêndio toma conta e começa a se espalhar, é muito difícil você conseguir segurar, conseguir parar. Então não adianta, ou melhor, não é bom, não é de bom senso você negar o incêndio e achar esse fogo não vai me alcançar. É imprevisível. Então, coloque as barbas de molho, porque a crise pode ser muito forte. Então, o primeiro momento que a gente está vendo aí é da mudança incremental. São pequenas mudanças, são pequenas coisas que sinalizam e ainda tem espaço para algumas pessoas fazerem essa negação. Você vai para o segundo passo, que a gente chama de mudança adaptativa. Pois bem, essa mudança adaptativa, ela já traz uma postura de esperança e de observação. Ou seja, quando a gente chama esperançoso observador, fala assim, eu sei que as mudanças estão chegando, eu sei que o progresso está vindo, mas eu acredito que eu vou saber lidar com as transformações, eu vou fazer as minhas adaptações, elas não vão ser tão radicais assim, então por enquanto eu vou observando e eu vou ter essa esperança, eu vou ter essa expectativa positiva de que eu realmente vou conseguir superar isso tudo. Agora, já tem um terceiro nível, que aí já começam as coisas a se transformar com mais intensidade, com mais profundidade. E a gente chama da mudança transformadora. Quando você chega no terceiro degrau, você tem essa mudança transformadora. E aí você tem 2 grupos, né? Aí já começa a delinear uma separação entre as pessoas, aí a importância do despertar para a disrupção. Você deve despertar para a disrupção. Então você começa a ver o resistente, né? Que ainda estou resistindo à mudança, ainda não sei, eu acho que eu consigo superar isso. E você tem os entusiasmados, aqueles que abraçam a inovação, aqueles que querem estar na ponta daquela
curva daquele gráfico de sino, ou seja, eu quero estar entre os que adotam cedo, os que são inovadores. Então você tem uma mudança transformadora, mas você tem dois grupos que começam a se distinguir, que são os resistentes e os entusiasmados. E aí nós vamos para o quarto degrau, que é o degrau da mudança disruptiva. Quer dizer, se de um lado a gente vai vendo que as mudanças, os progressos, a evolução, ela vem aos poucos, chega uma hora que realmente ela pode ser muito forte, pode ser muito radical, e aí nós estamos chamando de disruptiva, né? Disruptiva que rompe, disruptiva que quebra, disruptiva que trava, e aí há uma necessidade quase que total, quase que unânime para o despertamento. E aí nós temos um grupo que vai chegar e vai fazer parte da nossa sociedade, que é aqueles de dependentes da renda básica universal. Esse degrau, que é o quarto degrau, é o degrau da mudança disruptiva. Isso significa que haverá um rompimento, haverá uma quebra, haverá efetivamente uma mudança que vai alcançar praticamente todos. Um grupo que vai sobressair nesta fase é o da renda básica universal. Aí nós teremos realmente um Bolsa Família mais sofisticado, porque mesmo aqueles que querem trabalhar, que querem se dedicar, que saem praticamente todo dia de manhã para procurar emprego, para entrar numa fila, para ver se é absorvido por aquela empresa para trabalhar, não vai obter êxito. Então você vai ter uma parcela da população que vai demandar, que vai ser sustentada pela renda básica universal. E a evolução pode continuar, a evolução pode ter um progresso ou uma evolução, quer dizer, as coisas progredindo ao ponto 5, e nesse ponto 5 nós chamamos de caos, ou seja, onde a humanidade vai estar em risco. Há uma trava. Muita coisa é feita com automação, com inteligência artificial, as demandas pelo ser humano no processo produtivo, no processo de criação de valor, no processo de atender o bem comum, acaba ficando diminuto, e aí nós podemos ter um caos, nós podemos ter um problema sério que a população pode se revoltar diante de um contexto cataclísmico, um contexto realmente de cataclismo, um contexto de uma crise profunda e radical que deixa as pessoas efetivamente raivosas, não aceitando, né, inconformadas e querendo realmente transformar a realidade, reagem frente, às vezes até uma falta de uma política governamental que atenda de fato efetivo essa nova situação trazida por todo esse cabedal de mudanças, que obviamente tem a inteligência artificial como o grande vetor de transformação, mas você combina várias coisas, você combina Big Data, você combina as tecnologias para você, nesse mix, nesse composto, criar uma nova situação, e realmente essa situação pode ser uma situação
extremamente crítica. São 5 cenários, obviamente eu aposto ou eu considero que nós estaremos entre o 3 e o 4 nos próximos anos, por isso da necessidade do despertamento, por isso da necessidade de você abraçar a disrupção de carreira. Eu quero compartilhar mais um quadro. Eu acho que esse quadro dos 3 grupos ficou extremamente interessante, que é um quadro que eu coloco no e-book. Você pode solicitar o seu e-book gratuitamente. Esse quadro eu vou ilustrar para você, né? E nesse quadro nós temos 3 grupos. Tem um primeiro grupo, que é o grupo dos empregados, ou seja, aqueles que dependem do empregador e mantêm um relacionamento. O empregador-empregado é o famoso, antigo ou ainda hoje vigente CLT, mas que provavelmente vai se transformar, porque na relação empregador-empregado haverá mudanças, haverá destaques. Então, hoje, como hoje, nós temos a CLT, mas debaixo desse regime nós teremos mudanças. Hoje nós consideramos 60 milhões de brasileiros participando desse grupo, mas tudo leva a crer que nos próximos anos esses 60 milhões caiam, 65 milhões caiam para ao redor de 40 milhões, talvez até menos do que 40 milhões. Então você tem, de um lado, a pirâmide etária trazendo uma população de novos entrantes no mercado de trabalho. Segundo o PNAD, você considera o indivíduo a partir dos 14 anos como capacitado, como possível em processo de formação para entrar no mercado de trabalho, para ajudar em casa, para se preparar sendo aprendiz e entrar no mercado de trabalho. Então você tem 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos empregados, efetivamente aquele do emprego, né? Que o emprego vai mudar, mas não se deve confundir emprego com trabalho. O trabalho abrange o grupo maior, mas esse primeiro grupo é o grupo dos empregados. O segundo grupo é o grupo que a gente chama dos independentes, né? Que é um formato de autônomos e empreendedores, ou seja, cooperativo, que atua em cima de aplicativos. Até na nossa matriz nós colocamos 6 possibilidades do que seriam os participantes do grupo 2. E o grupo 3 é o grupo da renda básica universal. Então nós temos aí 3 grupos: o dos empregados, que deve reduzir, o do renda universal básica, que deve crescer, né? Porque hoje é um mínimo, assim, é marginal a população que vive à base do Bolsa Família ou do correlato ao Bolsa Família, mas você vai ser obrigado a ampliar essa parcela de beneficiários e vai ser obrigado a fazer crescer o valor que esse beneficiado vai receber. Então você tem grupo 1, grupo 3 e no meio o grupo 2 é o grupo daqueles que vão já se antecipar às mudanças, não vão se deixar levar para o caminho do risco e estarão trabalhando no conceito da independência, no conceito da autonomia, no conceito do valor adicionado que vai oferecer ao mercado, e com isso vai ter uma nova configuração no seu rendimento,
na sua segurança, nas reservas que vai criar. Esse é uma pequena amostra, uma pequena fala naquilo que são mais de 40 páginas do nosso e-book, que você pode solicitar gratuitamente lá no faustini.com.br. E eu quero abrir aqui também a possibilidade de você fazer comentários, de você fazer perguntas. Inscreva-se no nosso canal, receba as novidades a respeito do futuro do trabalho e, se você gostou deste vídeo, dê o seu like para que outras pessoas possam acessar também. Finalizando, eu sou Volney Faustini, o nosso site é o faustini.com.br. Temos vários conteúdos aqui no YouTube, temos também no Instagram e você está convidado a participar da nossa comunidade, a comunidade daqueles que são formiga, que não ficam cantando no verão e quando o inverno chegar, você está preparado para os tempos difíceis. Muito obrigado e que a gente continue no esforço da disrupção.